Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar sobre arte. Arte, a juventude prateada e como isso aí pode se casar perfeitamente. Vou falar com a Joana Macedo. E a Joana é uma artista, é uma fotógrafa. Só que eu queria saber um pouquinho, antes de ser fotógrafa, quem é a Joana. Joana, olha, eu te agradeço muito por ter vindo aqui para compartilhar com a gente as suas histórias, as histórias que você vivenciou dentro de LPIs. E aí eu queria que você falasse pra gente quem é você. Pergunta difícil essa, né? A gente está se descobrindo todos os dias. Exatamente. Tio Flávio, é um prazer estar aqui com você, para expor um pouquinho do que eu venho trabalhando. Mas antes eu vou responder a sua pergunta. Quem sou eu? Sou Joana, eu tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos pequenos e sou fotógrafa. Mas eu demorei um pouquinho para chegar a esta profissão. Eu me formei em Direito em 2006, fiz pós-graduação em Direito. Gente, eu não sabia. Foi ótimo que eu conheci o meu marido. Mas como a gente escolhe muito jovem, né, a nossa profissão, eu fui muito influenciada pelos meus pais, que são advogados. Uhum. Então, eu fui pelo caminho teoricamente mais fácil, que seria seguir os meus pais e formar em Direito e ser advogada. Mas eu nunca fui feliz na profissão. Assim, lidar com problemas, resolver problemas, sempre foi muito difícil para mim. Eu gosto de ajudar. Uhum. E você cobrar por aquilo era muito difícil. Então, eu me formei. Quando eu me formei, eu fui para Paris, eu fiz um intercâmbio em Paris. E lá eu descobri esse meu lado artístico. Eu fiz alguns cursos livres e me apaixonei por fotografia. Voltei para Belo Horizonte, me casei. Tentei ainda seguir nesse caminho do direito, mas não funcionou. E aí eu comecei a fazer cursos de fotografia. E esse ano eu terminei uma pós-graduação em arte e contemporaneidade na Escola Guinhar. Então, eu acho que eu realmente me encontrei assim. E sou muito feliz com esse caminho de usar a fotografia para mostrar algumas questões sociais. Não tem como fugir do direito. Ele está dentro de mim. Verdade. Então, eu uso a fotografia, usar a arte para mostrar uma crítica da sociedade, na verdade. Então, é isso. Você fez uma exposição sobre o cárcere, né? Foi. Eu fiz em 2019. Foi um projeto muito bacana, um olhar sobre o cárcere, em que eu visitei alguns presídios aqui da região metropolitana, que era uma questão que eu tinha muita curiosidade. Eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como que é a vida dentro de um cárcere. E para mim foi muito impactante, assim, como eles conseguem viver daquela maneira. Porque por mais que eles cometam um erro na vida, eu acho que ninguém merece ser tratado igual eles são tratados, como os animais, né, dentro de jaulas, celas. E esse projeto foi exatamente isso, mostrar para a sociedade que nem o pior ser humano merece ficar naquelas condições. E que se o nosso Estado trata essas pessoas dessa forma, eles não vão se ressocializar, eles não vão voltar para a sociedade melhores. Que a gente precisa de outras políticas públicas para ele cumprir, né, a pena que foi imposta a ele pelo erro que ele cometeu, mas que ele merece uma segunda chance, que todos nós merecemos uma segunda chance. E que volte para a sociedade, e que né? volte para a E que não sociedade seja, melhor. exatamente, que não Melhor. seja mais atiçado mais, Sim, né, o ódio dentro sim. dele, lá dentro do sistema prisional. É. E é interessante que aí você tem esse olhar, e aí você passa depois para uma outra crítica social ou para uma outra reflexão, que é buscar falar sobre as ILPIs, né? Isso. Não diria crítica social, talvez fosse uma reflexão sobre o envelhecer institucionalizado, né? O que você foi fazer numa ILPI? Foi interessante que esse projeto, depois que eu terminei o olhar sobre o cárcere, gente, eu queria falar sobre alguma coisa assim impactante. Eu gosto de questões sociais. E nesse meio tempo eu tive 3 experiências que eu quase morri. Eu tive a queda de um cavalo, numa altura de 3 metros, com meu filho. Abracei meu filho, caí, bati a cabeça e passei muito mal. E tive 2 choques anafiláticos. Nossa. Um na Itália. No interior da Itália, que eu tive que ir para ambulância. Fui socorrida por ambulância. E eu lembro que dentro da ambulância eu olhava assim para o teto branco, e falava, gente, é aqui, acabou, eu vou morrer aqui, eu vou voltar num caixão.
para casa, meus filhos estão me esperando e eu vou voltar num caixão. E aí eu comecei a refletir muito sobre a morte, sobre essa brevidade da vida, sobre quem vai estar do nosso lado nesse momento da vida. E o meu marido trabalha, né, tem essa questão de fiscalização dessas ILPIs, e eu comecei a conversar muito com ele, me interessando por esse assunto. Só um adendo, seu marido é um promotor, isso, né? Ele é um amigo Henrique, querido. É um promotor de justiça lá de Ribeirão das Neves, e ele trabalha lá como a fiscalização dos asilos, a curadoria dos idosos. A questão de saúde, isso. Né? E aí eu comecei a conversar muito com ele. E eu falei, eu queria visitar, eu posso visitar? Ele, não, vamos, eu te levo comigo. E aí eu fui e visitei 4 instituições. São instituições privadas, mas são de idosos de baixa renda. Então, tem muito amor, mas é muito precário. E eu comecei a conversar muito com esses idosos. Eu queria saber como que é estar ali esperando a vida deles gira em torno do dia que eles vão morrer. Eles não saem, não tem nenhum programa. Eu acho que isso é um problema grave. Que não existe nenhum programa para que eles saiam, vão à rua, visitem uma praça, vão a um teatro. É muito só. É ali sentado e a única janela que eles têm com o mundo exterior é a televisão. Né? Então é bem direcionado. E foi muito interessante as conversas que eu tive, assim, e perceber que eles estão presos ao passado, a memória deles, que é o que faz eles seguirem em frente. Porque não acontece nada na vida. E para mim é muito triste, porque depois dessas experiências que eu tive, de quase morte, eu vi o tanto que eu quero viver, eu vi o tanto que a vida é preciosa para mim. Então eu falei, gente, eu quero mostrar para as pessoas que existem idosos nessa situação e que se a gente se doar, se a gente se entregar e doar o nosso tempo, um pouco de escuta, um pouco de carinho, um lanche, vai fazer a diferença na vida deles. Pois é, e aí você foi visitar essas LPIs e resolveu fazer... Como é que chamou a exposição voltada para os idosos? Chama O Que Se Foi. O Que Se Foi. Isso. Por que o nome? Exatamente porque eles vivem do que se foi. Né? Eu vivi experiências com eles que o único assunto era o passado. O único assunto era... Teve um caso muito interessante de uma senhora, e muito boazinha, tia Lu. A gente conversou bastante, ela me contando, eu tô aqui porque eu era dama de companhia da minha mãe. E eu decidi não casar porque a minha irmã casou, ela foi muito traída. Então eu falei que eu não queria isso pra mim, mas eu namorei bastante, mas não quis casar. E aí a minha mãe morreu, eu fiquei sozinha e aí eu mesmo decidi vir pra cá. E fico aqui, passo o dia cultivando as plantas e tudo. Então, todos eles é o que se foi, o que passou. Porque eles não têm projeção de futuro. Parece que não há uma renovação de histórias, né? Parece que realmente parou, né? E a gente teve uma entrevista com uma pessoa do CEMAIS que fala sobre os ILPIs de Belo Horizonte, fala sobre uma mudança muito grande que houve daquele conceito de asilo do passado e fala sobre o que tem sido mudado, da dedicação que se tem dentro das instituições que são filantrópicas, mas a gente ainda tem muita instituição também, ou que tem uma carência muito grande, não consegue fazer um trabalho que não seja aquela assistência à saúde, multidisciplinar. Mas que para na saúde física muitas vezes, né? Essa saúde emocional ou social, né? Ela fica um pouco aquém. Vou falar, às vezes a pessoa consegue fazer uma saúde física, consegue fazer uma saúde emocional, porque tem o trabalho com um psicólogo, mas a saúde social que você está falando, de uma visita, sair daquele ambiente, de viver novas histórias, ainda há muito disso, né, essa ausência. Só que ali você tem essas histórias já vividas, né, porque tem uma foto que eu acho interessante, não sei quem é que foi que fez essa foto, é uma montagem publicitária, que tem uma senhora numa cadeira de rodas e do outro lado tem uma enfermeira. Aquela senhora foi uma enfermeira, aquele senhor foi um professor, aquela senhora foi uma dona de casa. A gente, às vezes, relembrar quem eles foram para que eles também não percam a sua identidade. Sim. E é interessante que eu não quero fazer essas analogias com o presídio, mas no presídio há tudo para que as pessoas
percam a identidade também, né? Sim. Não se chama por nome, se chama pelo número, não se tem a possibilidade de se olhar no espelho. É a anulação do ser humano, né? De quem eu sou. E olha que triste, porque a gente está comparando dois ambientes que são de privação mesmo, né? De privação de liberdade. Não tem como, assim. E foi muito interessante no meu projeto observar isso. Que eles são privados da vida em família, sabe? E alguns têm família que visitam, mas a maioria não. A maioria está sozinho lá. E não vê a família há muito tempo. E isso é muito dolorido para eles, sabe? Eu sou fotógrafa de parto também. E outra inspiração para começar esse projeto. Porque eu lido com o nascimento, com a alegria, com, né, a renovação da vida. E ir para esse outro ponto, que é a morte, que é estar sozinho, abandonado, depois de ter tido uma vida em família, é muito forte. E você falou aí de memória, né? Eu tenho uma frase nesse projeto muito interessante. O meu projeto começa com a frase: quem somos nós? A soma da memória e do reconhecimento. Eu sou uma fusão da lembrança que compõe a minha autopercepção com o reconhecimento do outro. Se a um só tempo eu perco a memória e deixo de ser lembrado pelo outro, quem eu sou? Então, é isso que eles estão vivendo. Eles perdem a memória, porque vários têm doenças, né, próprias da idade, Alzheimer, e perdem o reconhecimento social, o reconhecimento pelo outro. E é uma crise de identidade. Quem eu sou, quem eu virei, e o que eu vivem do que eu fui. Eu faço pequenas viagens aqui quando você vai, mas você vai falando e eu vou fazendo as viagenzinhas. Eu não te abandono, não, mas eu tô aqui fazendo as viagens e veio aqui aquele filme, Viva, A Vida é uma Festa, que fala sobre essa questão de, quando você fala de perder a memória, né? Quem sou eu quando se perde, né? Lá fala das almas que voltam para aquela festa do México, né? Que é a festa dos mortos, e que é uma festa, né, no Dia dos Mortos. E aí que aqueles que não têm permissão de voltar são aqueles que são esquecidos. Só que eles já estão mortos. E os esquecidos vivos, né? Você tem histórias sobre esses esquecidos vivos? Tenho. Que você passou ali dentro das ILPIs? Tenho. Tem uma história... Tem várias histórias, né? Porque nossa, são muitas. Antes de fotografar, eu queria fazer uma conexão com eles. Eu não queria simplesmente chegar com a minha câmera e falar, fica aí que eu vou tirar uma foto. Pois é. Antes de você contar essa história, então, que eu estou te pedindo. Como é que é esse processo? Porque tem gente que prefere não se envolver para poder captar de uma maneira isenta. Tem gente que prefere se envolver. Como é que é o seu processo? Eu acho muito invasivo você chegar em um ambiente, pegar a sua câmera e fotografar. Eu acho que quem está sendo fotografado precisa e merece de uma explicação do que está acontecendo. Que bom. Então, e eu acho que uma conexão entre eu que estou fotografando e quem está sendo fotografado vai fazer toda a diferença, até pelo meu olhar. O que eu quero ver dessa pessoa? O que eu quero extrair? O que eu quero mostrar para o outro, essa pessoa? O que eu quero mostrar dela? Então, eu fiz 2 visitas aos asilos, as ILPIs, né? Asilos não. Eu fiz 2 visitas sem a câmera, sem nada. Simplesmente eu falando, me conectando e conhecendo a história de cada um, porque estava lá, da família, do que ele foi, do que ele como ele queria ser enxergado fora daquela ILPI. Então, foi um momento de troca muito bacana. Teve uma senhora, na primeira visita que eu fiz, foi muito interessante, que eu sentei assim no pátio com ela e a gente ficou conversando, e ela perguntando da minha vida e eu contando que eu tinha filhos e tal. E no final, assim, eu falei, nossa, eu tenho que ir, que eu tenho outra visita. Aí ela pegou na minha mão, assim, segurou e falou assim, deixa eu ir com você? Deixa eu morar na sua casa? Aquilo foi tão forte, assim, que foram 10 minutos de conversa, mas que meu olho enche d'água, mas que para ela fez a diferença na vida, naquele momento dela. Então, era isso que eu queria, era essa conexão que eu queria. Eu queria que eles se sentissem à vontade comigo. E eu acho que eu consegui. É interessante, a gente chega para fazer os trabalhos voluntários em LPIs, e aí a gente chega, às vezes a gente chega cedo e passa um dia, porque a gente vai preparar um bingo, alguma coisa nesse sentido. E aí quando a gente vai embora depois do bingo, aí elas falam assim, mas já? Você acabou de chegar,
Porque o tempo também muda, né? Sim. Porque a pessoa que está ali naquele espaço A tem um perspectiva do tempo muda. E aí, quando chega o momento de ir, é aquela tristeza. E eu presenciei um dia que a gente fez um bingo, e o bingo demora 1h30, é muito rápido. E aquela idosa estava lá, numa cadeira de rodas, participando do bingo. A família chegou, a idosa ficou toda feliz, e ela foi. Só que ela voltou, a gente não tinha acabado o bingo, e o bingo é curto. Uhum. A família passou muito rápido. Não sei se tinha algum compromisso, nem quero julgar a família, que não é o nosso papel. Mas aquela mulher voltou outra. Ela voltou deprimida, sabe? Ela voltou para baixo. Ela voltou para o bingo porque alguém a conduziu, mas ela nem queria estar ali. Então, o papel da família, já que tem muita ausência da família, é extremamente importante. E ninguém ocupa esse espaço, eu acho. Não. Mas a presença de um voluntário, como você foi, também é um momento para que eles possam se reconectar com a vida, sabe? É um pouquinho que eles têm, que eles vão pegando de cada pessoa. E aí a gente vê isso no contato, né? Porque eles olham nos olhos e eles querem contar as histórias. É muita história. E às vezes a gente não quer, no dia a dia, nós todos não estamos com tempo de ouvir, né? E ali você parou para ouvir. Parei, foi muito rico, assim. Essa questão da família, eu realmente, ainda não cheguei à conclusão do que é pior. Daquele que tem a família que vai visitar e que fica 5 minutos. Uhum. Ou daquele que a família desapareceu. E que é a maioria dos que estão no ILPI, nos ILPIs. E teve um caso, né, você perguntou dos casos, dessa parte da família. Teve um que eu fui conversar, nem foi no dia de fotografar, e que ele virou para mim e falou assim: você tem o contato do IBGE? Eu falei: contato do IBGE? Por quê? Ele: não, porque o IBGE é que faz o censo e eles sabem onde estão todas as pessoas. Aí eu falei: fiquei desconcertada, né? E aí ele falou assim: não, é porque o meu filho, ele morava em Foz do Iguaçu e eu tinha o telefone dele, mas ele se mudou e eu não consigo falar mais com ele. Então eu queria ligar para o IBGE me dar o telefone do meu filho para eu conseguir falar com ele. E foi tão forte, assim, um pai que dedica a vida ao filho e naquele momento de velhice não tem a presença do filho, porque eles não querem dinheiro, eles não querem... Eles querem presença, eles querem amor, eles querem como se fosse a devolução daquele amor que eles deram, sabe? E é muito difícil, porque eu tive avós, minha avó teve Alzheimer, e no estágio final, assim, ela já não reconhecia ninguém. E era muito sofrido para minha mãe. Eu via que minha mãe sentia. Mas a minha mãe estava ali todo dia. Minha avó xingava minha mãe, minha avó não reconhecia. E minha mãe estava ali presente, doando o tempo dela e doando o amor. E é isso que eles querem. Então, quando aparecem voluntários com tempo, não substitui a família, mas aquece o coração. Eu coloquei no livro que eu escrevi sobre uma história que eu não vivi, eu li, mas eu achei totalmente improvável a história de uma mulher que estava com um celular estragado e levou para consertar, ficou muito caro no lugar, ela foi para outro, e aí ela falava que está estragado, porque há 1 ano os filhos não ligam para ela. E aí o cara viu que não estava estragado, quando ela pegou esse celular, ela foi embora, no dia seguinte voltaria, ele mesmo ligou para os familiares, sabe? E aí, ao ligar para os familiares, ele descobriu que eles tinham realmente muitas coisas para fazer e acabaram não ligando. Eu achei tão improvável que uma pessoa não ligasse para a mãe há 1 ano, né? E aí a gente também não tem julgamentos aqui, tá, gente? A gente não sabe como foi a vida das pessoas e tal, mas no dia seguinte aparece para buscar o celular o filho com a mãe. E aí, quando eu postei isso na rede social, alguém falou: é justamente o que eu estou vivendo. Eu falei: olha, aquilo que parece improvável está mais perto, pelo menos numa rede social, está mais perto do que eu imaginava. E quando você usa a possibilidade da arte para se aproximar das pessoas e ainda deixa os registros, você chegou a passar algumas fotos para eles? Eu vou fazer. Eu ainda estou na fase de seleção das fotos, porque foram muitas fotos que vão compor esse projeto. Eu já tenho algumas, tanto é que foram à exposição lá na Escola Guinhar,
Mas eu quero fazer uma seleção, uma curadoria mais apurada. Mas eu prometi para eles, eu falei, não, eu quero voltar aqui para entregar as fotos. Eu quero fazer um mural bonitinho. Eu tirei de todos, e eram muitos. Algumas eu nem vou usar no projeto, mas eu faço questão de vir aqui e entregar para vocês, terem esse registro. Eu não avisei o dia que eu ia. Isso foi muito interessante, porque uma das minhas escolhas do projeto foi que eu não queria produção. Eu queria tirar foto deles do jeito que eles são, sem nenhuma produção. E mesmo assim, tiveram algumas senhoras que, a hora que viram que eu cheguei para tirar as fotos, elas foram lá, arrumaram o cabelo e tal. Teve uma que colocou uma flor no cabelo e falou assim, ai, tira foto da minha flor no cabelo. Eu falei, claro, tiro foto. Assim, são fotos que não vão compor o projeto, mas que são especiais para eles. Então, eu fiz essas fotos e fiz com muito amor, e com certeza eu vou entregar com muito amor para eles. Uma vez a gente fez umas fotografias no LPI e colocamos dentro de uns porta-retratos feitos de chamequinho colorido pelos adolescentes no socioeducativo. E aí tem todo um contexto, né, que elas perguntam quem são eles, tal, aí a gente explica, e aí elas falam, eu vou cuidar com muito carinho desse porta-retratos. Porque acaba que uma boneca, quando ela segura nos braços, não sei se você tirou alguma foto desse sentido, né? É como se ela estivesse passando para aquela boneca que ela segura no braço o carinho de um filho que ela não tem mais ou que não a visita, né? E o porta-retrato passou a ser isso também. E elas gostam dos retratos, né? Porque elas se veem de uma perspectiva diferente. Ou eles também, né? Elas e eles. Você tem alguma outra história que você possa contar pra gente aí? Que a gente vai passar daqui a pouquinho para as nossas indicações. O tempo tá correndo aqui. Tem uma história interessante de uma senhora que eu vi no asilo. Eu cheguei, ela era muito branquinha assim, o olho parecia até albina. O olho azul, cabelo muito branco, a pele muito branca. E ela estava toda de azul. O chinelo azul, a roupa azul, as unhas pintadas de azul, o óculos azul. E eu achei que ia ser muito invasivo eu chegar perguntando por que ela estava de azul, né? Então eu comecei a conversar, conquistar a confiança dela para ela se sentir à vontade. E aí uma hora eu perguntei, a senhora está muito bonita com essa roupa azul, tá tudo azul, mas por que a senhora está de azul? Aí ela virou assim com um sorriso no rosto, falou assim, porque essa era a cor do uniforme da empresa que eu trabalhava. Então, eu gosto de usar só azul para lembrar da época que eu trabalhava. Olha só. E aquilo foi muito forte. E teve outro senhor também que eu conversei com ele, e ele contando de tudo que ele trabalhou. Foi caminhoneiro, foi entregador, foi isso, foi aquilo. E aí, no final, ele virou e falou assim, mas agora acabou. Agora eu tô aqui e acabou. Esse isolamento social, essa falta de perspectiva no futuro, machuca demais eles. E não tinha que acabar, né? E não tinha que acabar. Não tem que acabar. Porque assim, a gente tem tantas possibilidades de fazer. Não vai fazer igual ao passado, muitas vezes, onde ela viveu com aquele uniforme e às vezes foi feliz. E ela está reproduzindo isso aí. Mas aquilo não tem que ser o fim, né? Então ela tem que reproduzir algo do passado todos os dias para poder se sentir viva. Né? E não é isso que tem que acontecer. E eu acho que assim, a gente tem uma sociedade que tem que ter esse olhar também para o idoso. Não é um olhar assistencialista, não, mas é um olhar de cuidado com as gerações. Até de gratidão com as gerações, né? Porque tanto que se foi construído, tantas portas que foram abertas. Então a gente tem que desenvolver mais. Uma vez uma voluntária perguntou assim, posso levar a minha filha numa visita à ILPI? Eu falei, olha, eu aconselharia que todas as pessoas pudessem levar filhos, porque eu acho que faz parte até de uma educação social. E eles adoram crianças, né? Eles adoram crianças. E as crianças vão também criar novas perspectivas e até entender o diferente, né? Porque tem criança que as avós são muito novas hoje, né? As avós não têm rugas, as avós têm 60 anos, então... Super atléticas, né? Fitness. Quando eles veem alguém de cabelo branco, com muitas rugas, é um outro ser, e ele pergunta, o que é isso? Né? E é preparar justamente para isso. Bom, me fala uma coisa. O papo tá ótimo, a gente não quer terminar. Você tem um livro para nos indicar? Tenho. Como eu gosto de história real, eu até conversando com o Henrique, eu falei, vai ser muito falso se eu falar um livro de ficção,
não vai ser eu. Então, eu gosto de biografia. Eu leio muitas biografias. E uma das biografias que eu li que mais me marcou foi a biografia do Van Gogh. E ficou internado por muitos anos da sua vida. Foi muito mal compreendido como artista enquanto estava vivo. E só teve a valorização do seu trabalho depois que morreu. E morreu de uma forma muito trágica, né? Então, seria esse livro, a biografia de Van Gogh. Ótimo. Filme? Filme. Também no tema da nossa de idosos. Eu gosto muito do filme L'Amour. Amor, né, na tradução. Eu anotei o nome do autor, que eu nunca lembro o nome do diretor. Michel Haneke, de 2012. Ele foi um filme super premiado e mostra a história de 2 idosos dentro do apartamento. A maior parte do filme acontece dentro do apartamento. E com algumas raras visitas da filha. E mostra como a falta de contato entre pai e filho nessa fase da vida, os laços ficam frouxos, sabe? Não tem aquela intimidade, não tem aquele cuidado. E o desafio da vida na terceira idade. Então, como o Camus falava, Albert Camus falava, né? Parece que são estrangeiros, né? Isso. São pessoas desconhecidas dentro de um lar de pais. E uma frase? Uma frase. Essa eu li, eu gostei muito, é uma frase de um filósofo, Confúcio, que é: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Eu adoro também. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? E passa muito para o desafio da gente pensar a idade não só cronológica, né? Sim. A idade emocional, a idade mental e por aí vai. Você trouxe alguma foto para nos mostrar? Tem um presente que eu trouxe para você. Mas não é só para mostrar, não? Não, para mostrar e um presente para você, que é uma foto desse projeto, O Que Se Foi. Deixa eu ver, pode pegar aqui, Jade, assim, ó. Aqui dá para ver? Presente para você, é uma das fotos desse projeto, que eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra a marca, né? A marca do que se foi, do que ele viveu, e fica de presente. Nossa, mas a foto realmente, ela tem marcas e é realmente marcante, porque é forte, né? Ele está fazendo como se fosse uma oração. Como se fosse uma oração, sim. Poxa, muito obrigado. Joana, obrigado pela sua participação, obrigado por obrigado por ter largado o direito. Eu que agradeço. Coisa horrível de falar, mas assim, a arte ganhou, então vale a pena falar. Te agradeço muito e deixo aqui esses últimos segundinhos para você fazer seus agradecimentos. Obrigada, CDL, por me receber aqui, por essa oportunidade. Obrigada, tio Flávio, pelo convite. Foi um prazer falar um pouquinho do meu trabalho, das minhas inspirações e dos meus anseios pela vida nesse momento. Agradeço a Deus por ter me dado a clareza de desistir do direito e por um caminho que realmente faz os meus olhos brilhar. Agradeço ao meu marido, que me incentiva em absolutamente tudo. Cada projeto, por mais maluco que seja, ele é o primeiro a me dar força e me dar apoio. E aos meus filhos por entenderem que a mamãe gosta de trabalhar. E esse legado que eu estou deixando para eles. Então, obrigada. Foi um prazer participar do programa. Obrigado. Fico aqui, então, com o meu presente e encontro vocês no próximo programa. Até mais.